Dezembro é um mês de expectativa no campo. Estamos no final da estiagem. É o momento das previsões. 2011 vai ser de muita chuva ou a seca vai continuar castigando o sertão? As previsões científicas, ou seja, baseadas na meteorologia, nos fenômenos que ditam o movimento das águas do oceano, indicam que vai chover. Há ainda as previsões dos profetas da chuva, homens que dedicaram a vida a interpretar os sinais de plantas e animais. Eles também apostam em uma boa temporada de chuva. No programa Conhecer de hoje, você vai acompanhar as primeiras previsões e a batalha dos agricultores que ainda tentam manter a terra produtiva em um ano de seca severa. Aroeira florando, angico acumulando água. Profetas da chuva interpretam os sinais da natureza e fazem as previsões para 2011. Confirmação da ciência. Observação do oceano indica otimismo para a temporada de chuva. Paisagem da estiagem. Sertão cinzento ainda amarga as consequências da seca que provocou perdas no campo e colapso no abastecimento. Planta do sertão, palma forrageira resiste à falta de chuva e ao sol forte e mata a fome do gado. Armazenamento privilegiado. Agricultores de Quixeramobim aproveitam a água de um dos 5 açudes que sangraram esse ano no Ceará. Terra úmida e produtiva, áreas de vazante garantem roçados fartos no sertão central. O programa Conhecer está no ar. O tempo começou a mudar. Essa semana voltou a chover no Ceará. As precipitações são provocadas por fenômenos meteorológicos característicos da pré-estação chuvosa. O final do período de estiagem marca também o início da temporada de previsões. Além dos estudos científicos, há o trabalho dos chamados profetas da chuva, que percorrem o sertão observando plantas e animais. As primeiras indicações são positivas. Alívio para os sertanejos que enfrentam um ano difícil de perdas agrícolas, falta de água para o consumo humano e para os animais. A paisagem é desoladora. As imagens de plantações perdidas e reservatórios vazios marcam a rota sertaneja esse ano. Não há dúvidas, faltou chuva na zona rural. Nesse mesmo período do ano passado, essa área aqui no sertão central cearense estava verde, mesmo com o fim da quadra invernosa. É que choveu bastante no Ceará. Hoje, um imenso paredão coberto pela vegetação cinzenta confirma que o ano é de estiagem severa. É assim no semiárido. A água determina as cores da natureza, a produção no campo e a qualidade de vida no sertão. Foi um ano difícil no campo. Só no Ceará, as perdas nas plantações chegaram a 63%. Sem chuva, não há alimento na mesa e nem água no pote. Muitas comunidades ficaram reféns dos carros-pipa. Apenas aquelas que ficam próximas aos grandes reservatórios sentiram menos as consequências da seca que voltou a visitar o sertão. Dos 131 açudes cearenses, apenas 5 sangraram esse ano. O Quixeramobim, no município de Quixeramobim, o Riacho do Sangue, em Solonópole, o Tijuquinha, em Baturité, o Colina, em Quiterianópolis e o Jatobá, em Ipueiras. No ano passado, 117 açudes sangraram. O acúmulo médio de água nos reservatórios em 2009 foi de 96%. Esse ano, as 11 bacias hidrográficas do estado devem fechar dezembro com apenas 55,5% de água. O volume acumulado hoje é de 10.415.929.000 metros cúbicos, 58,39% da capacidade total, que é de 17 bilhões de metros cúbicos de água. Agora, as atenções estão voltadas para a próxima temporada de chuva. O tempo já começou a mudar. As primeiras precipitações banham a capital e o interior. Algumas cidades registraram chuvas fortes, de quase 100 milímetros. Mas, segundo a FUNSEMI, o inverno não começou antes do tempo. As precipitações estão sendo provocadas por fenômenos característicos da pré-estação. São sistemas que causam chuvas nesse período do ano, característicos da pré-estação chuvosa aqui do estado.
Portanto, essas chuvas são devido aos sistemas, né, como frentes frias, vórtices ciclônicos, os cavados, que são sistemas característicos desse período do ano. Embora sejam chuvas passageiras, as primeiras previsões da FUNSEMI indicam que vai ter água vinda do céu em 2011. O fenômeno Laninha é o principal indicativo. As chuvas aqui no estado do Ceará, né, principalmente no período da quadra chuvosa, elas se devem principalmente às condições oceânicas. Então, hoje nós temos uma condição muito boa no Oceano Pacífico, é um evento de Laninha, e falta a definição do Oceano Atlântico, que ocorre praticamente em meados de janeiro. Então, nós estamos esperando essa definição do Oceano Atlântico para poder divulgar a previsão do período chuvoso de 2011. Mas com as características que nós temos hoje, nós deveremos ter um período chuvoso bem melhor que 2010. Das previsões científicas para as previsões populares. Todos estão à espera de chuva. Para saber se ela vem ou não, é preciso ficar atento aos sinais. Ele parece conversar com a natureza. O toque e o olhar mais apurado garantem informações preciosas. Os profetas da chuva enxergam além. Eles conseguem ler os sinais que indicam o tempo. Não é mágica ou simpatia, é conhecimento. Isso mesmo, os homens do sertão vivem da terra e na terra. Eles dormem com a lua e acordam com o sol, seguindo o relógio da natureza. O dia chega e o trabalho começa. É como na cidade, só que ao ar livre. A roça é o escritório, os animais e as plantas, os colegas de trabalho. E como todo bom profissional, os agricultores aprendem a conhecer o ambiente onde trabalham, a observar a rotina e, principalmente, a conviver com ela. Essa experiência leva às previsões. É uma espécie de herança genética. O DNA agrícola é passado de pai para filho. Na década de 50 para 60, lá em casa do meu pai era a casa adequada para que os fazendeiros se reunissem e discutir o futuro inverno, né? Isso era uma coisa que a imprensa não conhecia, mas isso já existia há décadas e mais décadas, né? E o papai era um dos famosos indicadores, todo mundo se prevalecia quando ele falava que ia haver um bom inverno. Meu pai, que já está um pouco velho, está com 103 anos de idade, e eu fiquei, quando surgiu o Encontro dos Profetas, né, que parece que vai pela 15ª edição, eu agora vou na 12º Encontro dos Profetas, né? E então eu fui mostrar o parecer do meu pai e hoje sou um dos profetas da chuva aqui do grupo aqui do Sertão Central. Seu Antônio também virou profeta, acumulando a experiência de uma vida inteira percorrendo o sertão. Ele ainda era menino quando começou a desbravar a caatinga em busca de produção. Aprendeu a ler os sinais para saber se ia ter fartura na mesa de casa. Naquele tempo que era do atraso, que não existia governo, não existia ajuda de ninguém, só de Deus, nós apelávamos para o mato. Quando tinha um repiquete, nós ganhávamos o mato, atrás de recursos. Era de uma batata, era de um coco catolé, era de um tejo, E a minha mãe amarrava uma corda na cintura e chamava a família e ganhava o mato, procurando recursos. E também fazendo a previsão para o outro ano se tinha inverno. Seu Erasmo e seu Antônio fazem parte de um grupo respeitado no sertão central cearense, os Profetas da Chuva. Nesse período do ano, eles são procurados por agricultores e curiosos que querem saber se vai ter chuva ou não na próxima temporada de inverno. É hora de se embrenhar na mata e buscar os sinais. Seu Erasmo procura o cupinzeiro. Ele dá boas indicações. Você vai, risca o cupim com a vara, aí deixa o cupim sair. Se ele tiver com as asas grandes, né, aí é um bom, como se diz, começo de inverno em janeiro, né? Se tiver pequeno, a gente prolonga mais a chuva, que vai dar para fevereiro, final de fevereiro,
entrada de maço. Da teoria para a prática, o profeta fura o cupinzeiro para fazer a previsão. Isso aqui, quando ele começa a criar asa agora em dezembro, que ainda não tem ainda, é um sinal bom para o futuro inverno. Mas esse aqui está indicando que não tem asa ainda, a não ser os outros lá, mas do fundo do cupim, né? Esse aqui deve ser os trabalhadores do cupim, né? Mas isso aqui também é uma grande dica para o próximo inverno. Né? Ele também tem outras referências. O juazeiro, planta característica do semiárido, é uma delas. O juazeiro, ele quando está nesse tamanho aqui, esse fruto, para nós que pesquisa, está dando um parecer que pode chover em janeiro e fevereiro, mas não é inverno. O inverno é de março em diante, é quando ele vai cair na lama, como é o acompanhamento dos nossos camponeses, né? O joá caiu na lama, né? Então isso aqui está dando de dizer que vai lá para fevereiro, março em diante é que ele vai cair. Essa é uma das dicas para a gente falar sobre o inverno. Seu Antônio também está à procura de sinais e eles estão por toda parte. O cupim aqui é uma coisa mais certa que tem quando ele está criando asa, está perto de chover, já tem ele com asa, está a próxima chuva. E tem muita família pequena, bem miudinho, é sinal de inverno cumprido. E parece que o vento está soprando a favor. São bons ventos, como diz o ditado. Vem chuva por aí. Prepare suas terras, que o inverno está na porta. No próximo bloco, reserva privilegiada. Açude Quixeramobim, um dos 5 que sangraram esse ano, garante o abastecimento no sertão. E ainda, potencial produtivo da palma. A planta brota na terra seca e alimenta homens e animais. A terra é seca, mas é fértil. Boa parte do solo sertanejo faz jus à bravura daqueles que trabalham no campo. E quando a terra não é tão boa assim, há culturas específicas que garantem pelo menos o alimento para matar a fome em períodos de seca. É o caso da palma, a planta que chegou ao Nordeste no final do século XIX para produzir corante, ganhou espaço nos roçados e passou a assegurar alimento para o gado e até para o homem. Em Quixeramobim, no sertão central cearense, a palma é uma das culturas de destaque, principalmente na estiagem. Esse ano, ela divide espaço com outras plantas, já que a oferta de água está garantida. O açude Quixeramobim foi um dos poucos reservatórios do estado que atingiram a capacidade máxima. Um oásis no meio do sertão. O reservatório de Águas Calmas revela o potencial da infraestrutura hídrica do Ceará. O ano foi de pouca chuva, mesmo assim, o açude Quixeramobim mostrou a que veio. Ele foi um dos 5 reservatórios cearenses que atingiram a capacidade máxima na última temporada de chuva. Resultado, garantia de água e alívio para quem depende da reserva. Aqui hoje ela abastece a cidade, contribui com algumas adutoras aqui a parte de jusante da barragem e serve para, nós temos na região de Quixeramobim uma bacia leiteira muito grande e contribui favoravelmente para a produção leiteira com o plantio de áreas, né, para a alimentação do rebanho bovino da região. O açude Quixeramobim tem capacidade para armazenar 54 milhões de metros cúbicos de água. A localização do reservatório é um dos fatores que contribuem para o bom nível de armazenamento. O Quixeramobim, além da chuva, também recebe água do açude Fogareiro, outro importante reservatório da região que tem excelente aproveitamento hídrico. Ele está numa região que a barragem especificamente há uma contribuição muito boa por conta dos açudes que estão nos municípios de Madalena e Boa Viagem e o fogareiro que fica aqui, a sua montante, que contribui de uma forma muito favorável para que ele
seja um dos primeiros açudes da nossa unidade que sangra, atinge o nível de sangria, e você vê atualmente ele está com um bom nível, um bom volume por conta dessa contribuição do fogareiro. Mas a oferta de água não é permanente. Estamos no semiárido, região com características bem definidas. Pouca chuva, muito sol e alto índice de evaporação. Isso significa que a água que salta aos olhos pode simplesmente desaparecer se a utilização não for controlada e eficiente. A barragem ela perde em torno de 2 centímetros diários e você tem que ter o cuidado. E o sol, você está vendo, nós estamos agora em torno de 11 horas da manhã e o sol está causticante aqui onde nós estamos. Aqui a evaporação, os ventos, as coisas, tudo contribui para que essa evaporação seja bem alta. A evaporação, somada à demanda crescente, gera uma situação insustentável. Pouca água para muita gente. Gente que precisa matar a sede, manter os animais vivos e as plantações frutificando na terra seca. Na hora que a coisa fica ruim, todo mundo quer água. O rebanho bovino é grande, há a necessidade de plantar para a sustentação desse rebanho e até a sobrevivência das pessoas. A demanda é grande, há uma preocupação de controlar ao máximo, usar a água de forma racional. Uso racional. Esse é um dos passos fundamentais no caminho rumo à sustentabilidade. A difícil rotina no sertão fez as famílias rurais aprenderem a duras penas a enfrentar as adversidades. A necessidade abre os olhos, faz enxergar a luz no fim do túnel, ou melhor, a água reservada pela própria natureza. Um bom exemplo do aproveitamento da água do açude Quixeramobim pode ser constatado nessa área. O açude está logo ali embaixo. Aqui em cima, apesar do terreno íngreme, agricultores plantam e colhem. Nesse lote aqui, a cultura escolhida foi a palma forrageira. Olha como é que ela fica. A água aqui, ela cria água nela mesma. Ela fica água nela. No que você corta, ela vai pingando um pouquinho d'água no inverno, né? Para observar realmente que aqui está bem úmido, né? Pronto, exatamente. Ela não tem possibilidade de morrer, porque ela fica... acho que a chama, a água do inverno fica entre ela e ela não tem possibilidade de secar. Quer dizer que essa é uma planta boa para o sertão? Com certeza. Que isso aqui é uma coisa muito de utilidade. Quando o gado está com fome, a primeira coisa que a gente bota é a palma, para eles comer. E come mesmo. E dá tudo certo. Dá tudo certo. Tendo palma tem tudo. E tem mesmo, seu Osíris. A palma é a planta do sertão. Chegou ao Nordeste no final do século XIX para produzir corante carmim. No solo esturricado pela grande seca de 1932, revelou o seu potencial de resistência. Foi quando os sertanejos descobriram que a palma era também excelente alternativa forrageira. Hoje existem cerca de 500 mil hectares de palma cultivados no Nordeste. A alimentação animal é o foco. Se não tem capim, tem palma. Mas não é só o gado que se delicia com a suculenta planta. A palma forrageira é rica em vitamina A e ferro, superando inclusive alimentos que lideram a lista dos itens da dieta saudável, como o repolho, a couve, o coentro. A vitamina A ajuda na saúde dos olhos. O ferro evita a anemia. E não é só, a palma também pode beneficiar os diabéticos, já que tem valor hipoglicemiante. A nossa palma, que brota farta no chão seco, pode matar a fome de famílias inteiras. Aqui mesmo, em Quixeramobim, ela é aproveitada em várias receitas, do suco ao bolo. Refeições nutritivas, saborosas e, o melhor, baratas. A base das refeições está garantida, com ou sem chuva. Ela se torna mais fácil porque ela, quando é em seca, ela não morre. Ela toda vida está verdinha assim, tudo mais. Ela fica triste um pouco, mas quando chega o inverno, ela levanta e já se anima e toca para frente. Tem que olhar o que tem que fazer o esforço e dá certo, né? E dá tudo certo, né? No
No próximo bloco, terra molhada, áreas de vazante mantêm a umidade e a produtividade no sertão. Os roçados às margens dos reservatórios produzem dos grãos às hortaliças e garantem comida na mesa durante a estiagem. Onde a água, terra e mão de obra agrícola, a produtividade, a ausência de um desses itens significa problema na zona rural. A mão de obra é o menor dos entraves. Dificilmente se vê um agricultor com a enxada encostada. Isso só acontece quando falta terra e, principalmente, água. No Nordeste, essa carência hídrica é suprida com o armazenamento e a irrigação, mas nem todos têm acesso. Outra alternativa é a produção às margens dos reservatórios, nas chamadas áreas de vazante, espaços que ficam perto da água e que, por isso, garantem produtividade. A engenharia de barragens revela a mecânica do armazenamento de água. Grandes áreas abertas no meio do mato, em locais estratégicos para beber água da chuva e receber doações de mananciais irmãos, que criam uma corrente hídrica no sertão. O calendário do armazenamento é o calendário da chuva. No inverno, como é chamada a temporada de precipitações no sertão, os açudes armazenam água. Dependendo da dádiva do céu, atingem a capacidade máxima, sangram. Quando chega a estiagem, o nível da água baixa. É o resultado da soma consumo mais evaporação. A redução do volume hídrico traz à superfície o solo que estava coberto pela água e que ainda guarda boa umidade. Essa é a terra ideal para plantar durante a seca. São as chamadas áreas de vazante. Na hora da vazante a gente planta batata, planta o capim, planta o que quiser, né? Plantar, né? Inclusive que não tem muita área de plantar capim e plantar um feijão, mas de compensação que tudo que a gente planta e vê verde, aí ali você já tem uma vida, né? E muita água também, né? Isso aí é uma coisa que a gente mais agradece a Deus. E não é difícil comprovar esse potencial. Basta seguir o verde. O açude Quixeramobim, no sertão central cearense, tem uma promissora área de vazante. Partimos da parede do reservatório e nos embrenhamos na caatinga em busca de produtividade. Não demora muito até encontrarmos uma cena que contrasta com o período de seca severa no Ceará. A horta verdinha no canteiro, margeado de pedra, enche os olhos. Mais adiante, o microaspersor irriga os roçados que crescem fortes. O agricultor enche as mãos de fartura. Além do milho e do feijão, culturas tradicionais, há inúmeros outros alimentos brotando da terra. Planto tomate, planto pepina, melão, verrum, aqui tudo tá. Como diz o ditado, as áreas de vazante bebem água direto da fonte. Cada lote tem de 30 a 100 metros lineares margeando o reservatório. Já com relação ao comprimento, esse é determinado pelo nível da água. Quanto mais o reservatório avança, menor a área plantada. Ainda assim, cada centímetro de terra é bem aproveitado. Seu Acelino que o diga, os roçados verdinhos garantem alimento na mesa para matar a fome da família. E ainda dá para vender um pouco. Para ele, força de trabalho não falta. E se não faltar água, tudo fica bem. Não tendo água não tem nada, né? Mas tendo água? Tem tudo. O
programa Conhecer termina aqui. Se você quiser se comunicar com a nossa equipe, mande uma mensagem para o endereço eletrônico conhecer@tvdiario.tv.br. Até o nosso próximo encontro.